ADCast, o podcast do mercado imobiliário de Ariquemes. Aqui você acompanha as novidades, tendências e empreendimentos que estão transformando a nossa cidade. O ADCast só é possível graças ao apoio de empresas que acreditam e fomentam o mercado imobiliário. Casa do Eletricista, Fortilux, Fibracom, RJ Soluções em Segurança, Arquiteto Rodrigo Campos, Rondotintas, Mazuti Construtora e Incorporadora, Protseg, Garbinato Despachante Imobiliário e Didio. ADCast, informação e inovação para quem investe em Ariquemes. Sejam bem-vindos ao 6º episódio do ADCast, o podcast do mercado imobiliário que conecta pessoas, cidades e desenvolvimento. E hoje, mais uma vez com patrocínio da Didio, com água, com energético aqui para os nossos convidados. Teremos a presença aqui de Ari Carlos Leidner, diretor, presidente da Água de Ariquemes, empresa responsável pelo fornecimento de água e pela coleta de esgoto em nossa cidade. Ari, muito obrigado pela tua presença, seja muito bem-vindo ao ADCast. Foi muito bom te convidar e saber que você aceitou de imediato, né? Foi só difícil de agendar, você é um rapaz muito ocupado, muitas funções, mas agradeço a tua participação e o pronto atendimento do convite. Muito obrigado a todos aí que estão assistindo e vamos fazer um trabalho legal hoje, aí vamos construir. Vamos passar informações importantes para o desenvolvimento da cidade. Ari, eu fico muito confuso às vezes, o que é EGEA, qual o tamanho da empresa, né? Porque a gente fala água de Ariquemes, tem água de Buritis, aí fala EGEA. O que é EGEA? Qual que é o tamanho da empresa? É uma multinacional? Quantos estádios que ela está? Como é que é? O grupo EGEA, ele foi fundado em 2010. Ele surgiu com algumas concessões em Campo Grande e região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ao longo dos tempos, algumas outras concessões foram entrando e hoje o Grupo EGEA está presente em 860 cidades no Brasil. É o maior grupo privado de saneamento. A gente atende 33 milhões de pessoas com abastecimento de água e esgotamento sanitário, em contratos de concessão, contratos de PPP, parceria público-privado, sempre levando qualidade de vida para a população. Então, já estamos aí completando 15 anos o grupo na área de saneamento, né? Estamos no norte, estamos em Fortaleza, Manaus aqui próximo. Eu vim de Manaus, a gente vai falar um pouco mais para frente. Campo Grande, Ceará, Rio de Janeiro, operamos também o Rio de Janeiro. Na Baixada, inclusive, né? Na Baixada também. Agora estamos com um trabalho de despoluição da Bahia lá, e um trabalho muito bonito. Já começou a aparecer cavalo marinho. Muito bonito, cara, o trabalho de despoluição. É o esgoto, né? A gente tirando o esgoto da rua, dos nossos igarapés e levando para uma estação de tratamento. Corrigindo os erros do passado, Exatamente. Né? E a gente vê que a natureza, ela se regenera, né? Então, ou seja, o mar está trazendo de volta aqueles seres aquáticos, né, que viveram lá há muito tempo e agora estão retornando. Então, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, estamos em 317 municípios no Rio Grande do Sul. Bem forte lá. Também através da Corsan, né, que a gente fez a aquisição. Então, é uma empresa que já tem boa experiência na área de saneamento, né? É uma empresa formada por investidores, bancos, duas famílias vetoradas, Toledo, e alguns bancos, Banco Itaúsa, JC e Fundo Soberano de Singapura. São os maiores investidores do grupo, que permite a gente fazer com agilidade os investimentos necessários para trazer a universalização para os municípios. Em Rondônia, Cássio, a gente está presente em 5 municípios, né? A nossa estada aí começou em 2015, em Buritis. Entramos a primeira concessão, e por sinal, a primeira concessão de uma cidade que não tinha abastecimento de água e esgotamento sanitário, porque normalmente a gente herda de uma estatal, algum serviço, um sistema sucateado, alguma coisa, e trabalha em cima daquilo para estruturar uma grande melhoria. E Buritis não tinha nada. Buritis foi a primeira cidade, depois veio Ariquemes, na sequência, Rolim e Pimenta Bueno. As cidades que a gente trabalhou já em 2016. E por fim, agora em 2024, começou o processo em 23, mas entrou em 24 em operação, foi o município de Jaru.
Então a gente está presente nesses municípios com concessão do serviço de água e esgoto, né? E previsão de entrar em novos municípios no estado. Já tem trabalho de novas concessões. Exatamente. A concessionária está sempre atenta aí às movimentações do mercado, todo o processo que esteja em andamento, a gente está acompanhando para poder participar e contribuir para o desenvolvimento para esses municípios, né? Maravilha. Quantos colaboradores hoje? Onde a EGEA atua em Rondônia, você já me falou, no papel da Águas de Ariquemes dentro dessa estrutura, da EGEA. Como é que é a divisão? Aí, no caso, a EGEA é controladora, em cada município tem uma... Ela funciona, Cássio, igual um sistema de holding, né? A gente tem uma grande matriz, que é onde a gente é a nossa incubadora tecnológica de engenharia, de novas áreas, de planta de produção de tubos. A gente está construindo agora, virando o nosso próprio fornecedor de tubos, né? Estamos trabalhando e desenvolvendo para que a gente possa, em algum momento, ter isso. Laboratório de hidrômetro. Então, a gente está se estruturando, até pelo tamanho do grupo, né? Em que a gente possa ser autossuficiente em todas as áreas, não depender e poder ter uma velocidade rápida para atuar e atender os municípios com equipamento e tecnologia para melhor desenvolver o trabalho, né? E aí em cada município tem a sua... Exatamente. A Água de Ariquemes, Água Buritis e por aí vai. Exatamente. Eu sou o diretor-presidente da Água de Ariquemes. Das 5 unidades, Rondônia. Tá. Eu sou o diretor-presidente das 5 unidades. Entendi a estrutura agora. E quantos colaboradores tem a Água de Ariquemes? Falando de Ariquemes, quantos colaboradores tem? Hoje, quanto que vocês empregam diretamente? Indiretamente, a gente tem aproximadamente 200 colaboradores. Indiretamente? Não, diretamente, desculpa. Diretamente, a gente trabalha na média de 200 colaboradores. Que tem em todas as áreas, né? Nós temos manutenção, e é importante, né, a gente agradecer aos nossos colaboradores que vão estar assistindo a gente. Nós temos uma equipe 24 horas. Nós temos uma equipe para um rompimento que aconteça 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, tem equipe de manutenção pesada. Nós temos uma equipe que faz geofonamento, que é aquele detecção de vazamento, que você não enxerga o vazamento. Já precisei desse. Exatamente. E muitas vezes você vê ali, tem um cara com um estetoscópio na rua, ali lento, está tentando identificar algum vazamento. Isso é um problema sério, né? Porque a água pode chegar na minha casa, não chegar na sua casa. Por que a água não está chegando e aparentemente não tem nenhuma água, não está brotando? Então pode ter uma infiltração. Ninguém sabe. E a gente não vê. Então tem um sistema, equipe de geofonamento, tem equipe de leioturista, tem equipe de atendimento, tem a equipe de engenharia que atua, né? E indiretamente aí quando a gente pega o período de estiagem aqui na nossa Ariquemes, a gente traz a oportunidade de colocar uma diversidade de empreendedores para trabalhar. As obras que a gente executa, a gente contrata. Então, vem engenheiro, vem empresa que locam máquina para operar a máquina, para fazer o trabalho manual, enfim. Então, na safra que a gente chama, que é quando a gente consegue implementar as metas contratuais, a gente chega a duplicar esse número de colaboradores prestando serviço, né, para a gente. Né? Que são aí, somam nesses indiretos, no caso. Né? Você vai ter 400 colaboradores mais ou menos. Exatamente. Muito bom. Importante ter grandes empresas na cidade para realmente aquecer a economia e gerar renda, né? Exatamente. Estamos recebendo aqui agora uma surpresa aí, aqui, ó. Só estou sendo duplamente patrocinado. Essa eu não sabia, não. Olha aí. Novidade aqui, ó. Patrocínio Águas da EGEA aí, ó. Olha, Águas de Ariquemes aí, ó. Patrocinando direto da nossa Águas estação. Águas de Ariquemes, isso aí, ó. Direto da estação, ó. Tratado direto na EGEA aqui, ó. Vamos provar essa água aqui agora. A água não tem sabor, né? Mas algumas tem, né? Essa aí não vai ter. Bom demais. Agora essas águas aqui é difícil de abrir, né, rapaz? Você tá sem se molhar, né? Sem se molhar, exatamente. Eu prefiro rasgar logo aqui, ó. E dar um talento. Muito bom. Gelada. E hoje, só para fechar, né? O grupo hoje nós somos em 23 mil colaboradores no Brasil. Então nós temos aí em todas as áreas trabalhando. Somos uma empresa que mais emprega nessa área de saneamento e os desafios nos trazem a formar profissionais. Porque o saneamento é algo novo no Brasil. Então, universalizar, mas você tem atrás disso, você tem uma série de outras ações que precisam acontecer, desde formação de profissionais
para conseguir trazer eles. É porque você não consegue contratar profissional pronto para essa área, né? Você pega... É uma área também muito nova, né? Exatamente. Construção civil, você pega... Eu sou engenheiro civil, né? Eu sou engenheiro civil. Então, você nasce dentro da engenharia, na obra e tal. Mas você vai para saneamento, fazer obra de saneamento, são poucas pessoas. Aí a gente tem um trabalho também de Inclusive, formação. é uma área de desenvolvimento no Brasil que é muito pujante, né? Para quem quiser se especializar nessa área, para entrar nesse mercado é uma área muito boa, né? Exatamente, né? Como eu diz o bom gaúcho, né, que eu sou, né, puxar a brasa para o meu churrasco, que é uma área em expansão e a gente está sempre prospectando. E é uma área que a gente tem muita dificuldade de contratar, porque não tem mão de obra qualificada, Sim. né? Porque Eu acompanhei a expansão. Acompanhei alguns processos seletivos de vocês. Eu tenho uma amiga que passou, né, que é a Tabata, hoje não está mais com vocês, né? Não está nem morando em Rondônia mais. E depois eu também conheci vários diretores como vocês, e eu acompanhei alguns processos seletivos e vejo como é que é a dinâmica do trabalho de vocês, a seriedade da empresa e essa necessidade de ter uma mão de obra qualificada, né? Não tem como, você tem que garimpar e depois qualificar, igual você está dizendo, né? Exatamente. Mas eu andei pesquisando, realmente é uma área no Brasil, depois do marco legal, que está muito em expansão, né? Para que as pessoas possam se qualificar e arrumar emprego, né? Uma área interessante. E existe aí um projeto do governo federal, governo do estado, né, também de fazer a concessão do estado, ainda está em projeto de desenvolvimento. É muito embrionário, está começando ainda, tem muita área para expandir no saneamento, no então Brasil tem muita inteiro, né? coisa, nós estamos falando muito de campo. mais 40 municípios, 42 municípios ainda sem concessão que precisam fazer obra, fazer investimento. Em Rondônia. Mas no Brasil, só local, então isso aí fica um alerta aí para as universidades começar a formar essa mão de obra. Formar talentos, a gente até busca parceria, né? Agora vai ter no IFRO, vai ter uma feira de tecnologia e a gente vai estar lá para tentar fomentar esses jovens que estão participando, né, a trazer eles para o saneamento, para a gente desenvolver profissionais para trazer para a área de saneamento. E qual que é a área que a pessoa deveria se qualificar para poder solicitar uma vaga, pleitear uma vaga na porque assim, ó, você tem vários cargos, né? Exatamente. Você tem gestão, você tem gestão, administrativo e tal, mas assim, a área mesmo é na área da engenharia civil, né? Tem o engenheiro sanitarista. Também. Engenheiro sanitarista. O engenheiro sanitarista também é uma área que vai para a ponta, o engenheiro civil também para as estruturas, para a obra, o engenheiro sanitarista para operacional, o engenheiro químico para processo de tratamento, o engenheiro ambiental para licença ambiental, toda a parte. Então ele é muito amplo, né? Daí tem administrativo, RH, toda essa área que a gente envolve também como uma empresa. Maravilha. E a EGEA tem projeto, no caso falando mais de Ariquemes, né? A Água de Ariquemes tem projetos sociais ou de educação ambiental? Exato. No município? Quais são os projetos sociais que vocês têm? Exatamente, né, Acácio? A gente entende que a concessionária precisa ter uma licença social, ou seja, a gente está entrando em todas as casas, em todos os dias, desde que seja para fazer um café, dar um banho numa criança, então a gente está todo dia dentro da... E a gente precisa ter uma licença social e a população tem que se sentir aconchegada pelo trabalho que a gente faz. E a gente traz alguns projetos sociais na área de educação. A gente entende que a educação começa pelo jovem conscientizar os pais, né? Aí tem o Saúde Nota 10, que é um projeto que a gente leva, a gente tem uma carga horária que a gente leva para as escolas, começa pelas municipais e depois vai para as estaduais e cria uma rotina de conscientização do uso da água, como é que trata o processo de tratamento da água. Temos um projeto que é o Futebol de Rua, é um projeto muito legal que ele tem um percentual dele é um cunho pedagógico e uma parte dele é o futebol. O futebol é o que traz a gurizada para jogar bola, mas ele traz muito a questão de disciplina, a nota do jovem também nessas escolas, né? E são para crianças carentes, né? Esses projetos. Então a nota dele impacta na sua avaliação e poder continuar no projeto. A gente tem um projeto para proximidade que é o Afluentes, que é a nossa equipe social, ela está dentro de todos os grupos de bairro. Então, você está está dentro de algum núcleo de bairro, aqui no Paulista, no 9, alguma coisa, ela está presente dentro desse grupo. Tô com um problema, um vazamento, quebrou um cano aqui, você bota no grupo, ela já está
ela já direciona Tá mais próxima da população. mais próxima da população, para você não abrir aquele processo de lhe procurar no WhatsApp. Ela já está ali, está atenta aos acontecimentos dentro do bairro, daquela comunidade. A gente faz treinamento desses líderes comunitários para eles conhecerem um sistema de abastecimento de água, né? A gente tem os projetos na área de meio ambiente, né? A gente fez um trabalho de voluntariado agora com a Secretaria de Ascentes para desenvolvimento de... Começou agora, né? Que são 30 mulheres em situação de vulnerabilidade, que a gente vai fazer um treinamento para qualificá-las a montar o seu negócio, empreender. Então vai ter um administrador, vai ter a área de comunicação, para ajudar o desenvolvimento. E tem um projeto que eu gosto muito, que se chama Mãos à Obra. Porque quando a gente traz uma infraestrutura para o município, como água ou esgotamento sanitário, é algo novo. E começou com o meu amigo Adeir, né? Adeir aí me disse assim, Ari, eu fiz a rede de esgoto, passou na frente da minha casa, e eu chamei alguém para fazer a ligação, o cara me cobrou uma fortuna para fazer essa ligação. Assim, tá aí, cara, vamos fazer um projeto para qualificar nossos pedreiros, o encanador da cidade. Abrimos uma vaga, aí eu sentei com o Alessandro da Associação Comercial. Alessandro, você me cede o espaço que você tem com uma área climatizada e eu vou montar essa estrutura desse projeto, chamar um professor de hidráulica, chamar minha equipe de instalador hidráulico e nós vamos fazer uma aula teórica e prática. E criamos um grupo com mais de 40 demos caixa de ferramenta para eles, 40 pessoas que se interessaram com a vaga, pessoas em condição de vulnerabilidade, pessoas carentes. E hoje eu fiquei sabendo que tem uns 3 ou 4 que já montaram a sua empresa e estão especializados em fazer a ligação da casa na rede de esgoto ou fazer uma instalação hidráulica. Então, a gente precisa desenvolver o mercado, desenvolver profissionais para esse novo serviço que é abastecimento de água e o esgotamento sanitário que está chegando agora. Vocês estão trazendo desenvolvimento, mas precisa de mão de obra. De mão de obra, formação. Tem que qualificar, tem que formar. Exatamente, a gente precisa formar pessoas. Está nas duas pontas, né? Trazendo desenvolvimento com a água tratada, qualidade, né, de vida, saúde, e na outra ponta gerando emprego, não só por ter fornecendo a água, mas pelos serviços que decorrem disso, né? Que a gente vem a cada ano botando 4 mil, 5 mil imóveis aderidos ao sistema de esgoto, mas o serviço está disponível na porta. A lei traz, a tua obrigação é até o tio que fica na calçada. Tá, mas e aí? Como é que fica esse morador que precisa desativar a fossa, porque você tem que desativar a fossa e ligar o teu imóvel direto na rede de esgoto? Alguém tem que fazer esse trabalho. Como é que faz esse trabalho? Então a gente qualificou essas pessoas para que elas entrem no mercado de trabalho para desenvolver esse projeto. E elas ganham um certificadinho, né, bem estruturado. Eu assino o certificado que essa pessoa tem qualificação para desenvolver esse trabalho. Então, um trabalho muito legal o trabalho. E a gente faz seminário de qualidade. Então, tem uma série de outros trabalhos que a gente desenvolve aí e sempre fomentando, e a gente está sempre aberto, né? Tem o Pequeno Samurai, que também agora teve uma final agora que eu fiquei sabendo, que eles foram até para a final do estadual, que também são jovens carentes que fazem o jiu-jitsu, né, o judô e tal. E participam do esporte com lutas. Patrocinado pela EGEA. Tudo, kimono, tudo patrocinado para lá no nosso espaço social. E os jovens aí carentes, que se interessarem em algum projeto desse, está aberto, a concessionária está aberta, procure nossa loja de atendimento, procure nossos agentes sociais e se inscreva de forma gratuita. Esses projetos estão à disposição da população, cara. E se você tiver uma ideia também interessante que case com os valores da EGEA, que possa contribuir com o desenvolvimento social, vá lá procurar também, que eles estão abertos. Ó. São dinâmicos, são pujantes e estão abertos a novos projetos sociais. Se você tem uma ideia, procure a EGEA, que eles são parceiros. É isso aí. Nós fizemos um projeto ano passado de voluntariado, que nós, com esses tambor que sobra de óleo, a gente fez uma higienização deles, pintou de azul e a gente fez caixinha de correspondência. Então, todo mundo que tinha tarifa social e não tinha uma caixinha de correspondência e perdia a conta, o cachorro comia a conta, a gente deu de graça essas caixinhas e ainda fazia instalação. Então, a pessoa agora tem uma caixinha de correspondência, ganhou uma caixinha da São pequenos atos, né, que vão a gente mudando. tem que ajudar a nossa população. Sim. A gente tem a tarifa social, mas não só isso. A gente tem que fazer mais pela nossa população. Que bom, que bom. Eu vou entrar no outro assunto agora, eu quero saber de você, mas antes
eu quero falar dos patrocinadores que sem eles não poderia ter esse podcast, né? Dependo deles, do apoio, da participação dos amigos Daniel, da Casa do Eletricista, a maior casa de material elétrico na cidade, da Ford Lux, que trabalha com persiana, com móvel planejado, com móveis de decoração e com decoração, né, em móveis e persianas, lá do meu amigo Anderson, da Miriam, e da Fibracom, a melhor e maior provedora de internet na cidade, localizada ali no Jardim Europa, da minha amiga Mariana e o Matheus. Muito obrigado pelo patrocínio. Ari, vamos falar de você agora? De onde você veio, como foi sua trajetória profissional até chegar em Ariquemes? Eu lembro quando você chegou aqui em Ariquemes, procurando imóvel, rapaz, tô vindo de Manaus, me ajuda. Aliás, todo mundo que vem da Ariquemes me liga, né? Você é a referência, exatamente. Tá falando com o pessoal, você é uma referência aí, cara, em Ariquemes aí, a gente... E eu lembro como se fosse ontem, você chegando aqui na cidade e tal. É isso aí, cara. Mas é muito bom. Eu já nasci no saneamento, né? Desde 99, já mexo com saneamento. Entrei no grupo Aegea, Deus a fundação. A empresa já tinha 6 meses. Eu tenho formação em engenharia civil, já tenho especialização na área de saneamento pela Unicinos, do Rio Grande do Sul, de Canoas. Depois eu tive uma época que eu trabalhei dando aula também, fiz saneamento 1, saneamento 2 na Universidade Luterana. Mas sempre na área do saneamento, né? Fiz o primeiro MBA que a FGV desenvolveu em 2023 na área de saneamento, que agora também está começando a aparecer alguns cursos de pós e especialização na área de saneamento, que não tinha, né? Ou seja, mostra que o mercado está fomentando esses cursos. E trabalhei na Hold, né, em São Paulo, na Matriz. Em 2019, com a aquisição de Manaus, eu fui para Manaus. Eu era um gerente regional, trabalhei na Águas de Manaus, que é do mesmo grupo da Águas de Ariquemes, né, desenvolvendo infraestruturas, obras de grande porte, né, que a gente fez mais de 20 milhões de metros cúbicos de reservação em 90 dias de implantação. E em 2022, final de 2023, o Eduardo Lano, que era o diretor-presidente, né, foi para um novo desafio dentro do grupo. E eu tive a oportunidade de vir para Ariquemes. Gosto demais de Ariquemes, aí já estou fechando aí agora, final do ano, 3 anos aqui na cidade, e gosto demais aqui, estou com a minha família aqui. Que bom. E sou muito feliz em Ariquemes. Que bom, que bom. E como que é o desafio? Sua responsabilidade como diretor de ser diretor, presidente da Água de Ariquemes, e Buritis, e Jaru, e... O desafio é grande. Na verdade, também, né? Isso é um ponto importante, né? A gente tem 2 diretorias, né? Nós somos o diretor executivo e o diretor-presidente, né? Nós temos 2 cadeiras, sentamos com 2 cadeiras. Eu sou o diretor-presidente e a minha tratativa, eu digo que é para os externos, ou seja, tratativas relacionadas ao contrato, à gestão do contrato, regulatório do contrato. E temos uma pessoa ao lado, que é o diretor executivo, que ele é responsável por toda a área operacional de execução de todas as unidades, que é o Guilherme, que está aí com a gente já faz quase uns 8 meses. Que era o Robson antes? Que era o Robson antes. O Robson foi para o Mato Grosso, né? Está com 25 cidades agora operando no Mato Grosso, e agora o Guilherme veio de Teresina. Tem uma experiência vasta lá, porque ele trabalhou na operação de Teresina. E ele conhece bem essas grandes estruturas, está aí com a gente, colaborando, contribuindo. Então a gente se divide um pouco, até por conta das demandas aí do dia a dia e poder a gente dar continuidade. Mas o porta-voz da empresa com o externo, a atuação junto à população, é o presidente que faz, né? Faz essa tratativa. Você, no caso. Isso, exatamente. Maravilha. E o contexto histórico aqui, a transição, como é que era Ariquemes antes da concessão? Como é que era o fornecimento de água, a ausência de esgoto, como é que era? O que vocês encontraram, né? Você não está aqui desde o início, mas você tem a história, você sabe como foi. A gente, acho que de forma geral, assim, né, Cássio, todos os sistemas que a gente recebe, de uma forma geral, estão sempre pedindo um socorro, né? Ou de infraestrutura ou de modelo operacional. Quando a gente pegou aqui o sistema em Ariquemes, eu me recordo, porque eu ainda estava recordando alguns números antes da gente fazer essa conversa, o sistema tinha 68% de cobertura na cidade. Era o setor 1, 3, 5, o 2, o 4 e um pedaço do 6. E um pedaço do 9 também tinha lá em cima, lá atrás do IG, ligar ele. E só, o resto... BNH também, BNH?
Não, o BNH não tinha ainda, era o 5, do lado esquerdo ali, a parte de baixo do 5. E aí, tinha um poço lá no BNH que não funcionava aquele poço. E aí, o que aconteceu? A gente produzia, naquela época, a antiga prestadora, 90 e poucos litros de produto. Havia necessidade de setorizar e expandir. Então, a gente duplicou a planta, né? Primeiro, eu preciso ter água, para depois eu poder trabalhar para distribuir para a população. Então, inicialmente, a gente duplicou a planta da estação de tratamento, foi para 180, saiu de 90 para 180, tem 2 módulos lá. Você vê o módulo antigo e um módulo novo, que é um módulo de uma estação muito tecnológica, a gente já consegue acompanhar todas as etapas. Trocamos a captação, né? Botamos umas bombas de alta performance, são bombas que duram 2, 3 anos operando, que são bombas 20 vezes mais caras, mas ela me dá uma qualidade, uma continuidade. E aí nós vamos para a parte de reservação. Fizemos o reservatório, aquele grande metálico, no Tropical, porque o reservatório ele serve para te dar um conforto, um pulmão numa hora de instabilidade. Mesmo a gente tendo gerador na ETA, a gente tendo na estação de tratamento de água, a gente tendo na captação, tem gerador, mas alguns boosters, que são bombas de pressurização ao longo da cidade, até por conta da questão da intermitência e parada de energia, ele para e aí alguns pontos ficam sem água. Então a reservação nos ajuda a equilibrar esses pontos, né? Nós pegamos um sistema com 150 quilômetros de rede, isso acho que até estava no plano de saneamento, eu estava dando uma olhada, e hoje nós estamos com 498 quilômetros de rede pressurizada 24 horas por dia em toda a nossa cidade. Então tem quase 500 quilômetros de rede com pressão em toda a cidade durante todos os dias do ano e não pode falhar esse sistema. E aí a gente tem tecnologias, né? A gente criou um modelo de setorização que você isola por setores, bairros, e a gente tem o nosso centro de controle operacional e lá a gente acompanha através dos loggers, que são equipamentos que a gente consegue aferir a pressão naquela região. Então qualquer oscilação despenca a pressão, a gente já acende um alerta, alguma coisa aconteceu no bairro X ou Y e faz um monitoramento, direciona o geofonamento que eu citei, direciona a equipe, porque tem alguma coisa que está acontecendo naquele bairro que aconteceu alguma oscilação de pressão. Então, isso é um trabalho gradativo. Por isso que o contrato de concessão ele dura 30 anos, porque os investimentos são grandes. Nós estamos falando aí, a Cássio, de mais de 150 milhões, 130 milhões investidos até 2023 em infraestrutura. Muito dinheiro. É muito dinheiro, é uma estação nova, é um reservatório novo, é muita rede, é muita troca de rede, é muita setorização que envolve e é uma obra cara, saneamento é uma obra cara. Então, e ele é gradativo, não acabou aqui, nós estamos no meio da nossa jornada de concessão e ele é contínuo. E Ariquemes, né, eu gosto de dizer, e eu acho que tem muito a ver com o mercado, né, de saneamento, ela é uma cidade que está muito em expansão. Então, você vai fazer um empreendimento, eu quero fazer um empreendimento, vou lá na Águas de Ariquemes tirar a viabilidade do empreendimento. É a viabilidade para saber a água e esgoto. Como é que eu vou tratar a água e esgoto no meu empreendimento? Já chega a água, já tem como tratar o esgoto ali? Então, eu tenho uma equipe que faz simulação hidráulica, porque eu digo que é que nem uma circulação num organismo, né? Eu vou agora ligar um bairro, o Greenville, aqui numa região. Pô, aquele cara vai consumir lá para 400 lotes. Se eu ligar ele de uma vez só, alguma outra região vai faltar água. Então, eu preciso fazer reforço, reservação, o esgoto também, como é que o esgoto vai. Então, a gente precisa desenhar, modelar para conseguir equilibrar esses pratos e não faltar água na cidade. Porque se eu boto de um lado, falta do outro. Então, a gente tem que fazer as obras para que essa obra não vai impactar do outro lado. A Dona Maria fique sem água lá na outra ponta. Eu estava conversando com o Michel esses dias, um amigo, né? Até mandar um abraço pro Michel, advogado da IGEA, grande parceiro, amigo de longa data, e falando sobre um outro assunto pessoal nosso lá, e aí, particular nosso, e aí tava falando de um problema da água lá, que eu falei, tô com um imóvel que tá alugado, tô tendo problema na água. Eu falei, pois é, rapaz, a gente tá sabendo já. Isso é um registro que tem na Jaru com a Tancredo Neves, que o registro estragou e tem que trocar o registro, e tá dando falha lá, tudo mais, então é um negócio muito complexo, né? Você tem que identificar, às vezes é lá não sei aonde um registro,
Que no caso era um registro no cruzamento da Tancredo com a Jaru. Exatamente. Tava até marcado ali uma bolinha ali, falou, É. vamos ter que quebrar ali, dar uma manutenção ali. Mas tem que esperar, porque vai ter o Aviva Ariquemes, vai ter muito movimento, não sei o quê, e se fechar no final de semana e tal, rapaz. O negócio depende, é bem complexo, porque você não pode sair lá tomando atitude. Você faz uma coisa, afeta a outra, né? Exatamente, é trocar o pneu com o carro andando, né? Tu não pode, porque se tu te parar ali, tu vai deixar uma parte num, dois, quatro setores. O problema é que o cara que tá sem água lá não quer nem saber disso, né? Ele reclama e não entende, Ele reclama, né? Mas num contexto tem um problema, mas daqui a pouco você vai impactar. Não é que a gente não vai fazer a ação. Mas a gente precisa achar aquele melhor momento à noite, num domingo à noite, Sim. chovendo, frio, para fazer aquela intervenção. Porque a gente não tem hora para fazer obra. Então, se precisa fazer uma intervenção, a equipe de plantão, emergência, vai fazer aquela intervenção no domingo, 2 da manhã, 3 da manhã. O que a gente se preocupa? É não faltar o menor água impacto possível. Exatamente. Então, não vou chegar numa segunda de manhã, o sol rachando, a dona Maria vai lavar roupa, eu vou lá, o problema não é meu. Não é assim que funciona. A gente está preocupado em ter a continuidade do serviço de abastecimento. É isso. Entendi. E qual que foi o maior desafio nessa troca aí, na concessão, quando vocês instalaram a concessão? E ainda é o maior desafio, é a adesão. Ainda é o maior desafio. Ainda é o nosso maior desafio, e aí eu falo em Ariquemes, falo em outras cidades, é a adesão. Porque a gente traz, por muito tempo, né, e por um histórico de prestação de serviço, a população precisa de água. Então ela começou, de alguma forma, ela achou a sua fonte de água. Ou é a rede pública, ou é a solução individual. E aquilo vem de anos, vem de histórico. Meu avô, meu pai, e usa aquela fonte, aquela água é mineral. Então, isso a gente traz, quando a gente vem com a infraestrutura da rede e distribui a água na cidade, e até o próprio o Marco Legal, a 11445, que depois veio o Marco Legal, no artigo 45, traz, né, que fontes alternativas não é permitido quando você tem rede pública em frente ao seu imóvel. Então, a gente tem uma discussão com a Sedan, com o Marco lá da Sedan, para que os poços, né, ou em regiões onde tem rede, né, não seja permitido, para que essa pessoa tenha água tratada, porque isso é saúde pública. Saúde pública é uma preocupação do Executivo e do Legislativo, levar para a nossa população. Então, o nosso desafio é a gente conseguir migrar, atrair aquele cliente para que use uma água tratada, o benefício da água tratada, que o seu filho não vai ter alguma doença de veiculação hídrica. A gente sabe, aí tem números que traz que Ariquemes, por exemplo, teve mais de 1.900 internações de doenças de veiculação hídrica. Internações, sem contar o cara que tem uma dor de barriga, toma alguma coisa em casa e se resolve. Esse é o cara que internou. Esse é o cara que chegou ao extremo. É o cara que chegou ao extremo. É muita coisa. É o cara que toma uma água contaminada. Até a Unir agora, uns tempos atrás, fez um estudo aqui na cidade de Ariquemes, né, através... acho que foi em 2023 um estudo, e ela identificou que tem contaminação nos poços. Tem um estudo, acho que da Funasa também, que é uma realidade aqui, é Buritis, é Rolim, porque... Estudos individuais, estudos independentes. Os poços individuais rasos contaminados com coliforme, porque o lençol freático está contaminado embaixo na nossa cidade. Porque não adianta eu ter meu poço aqui e meu vizinho ter a fossa do lado. No terreno do lado. Mas a minha fossa fica na frente do terreno. Mas a do teu vizinho está do lado. E aquilo vai irradiando ao longo de anos, aquela infiltração, que no final fica um vaso comunicante, fica uma coisa só. E os poços que foram desativados e jogados em entulho? Vamos lá. Esgoto? Cássio, vamos lá. Piquear. É uma fossa do lado da outra. E ainda tem a Piquear ainda tem algumas cacimbas de água. Sim. Você pensar, tem umas cacimbas de água. Aquilo é uma contaminação. A Piquear tem rede agora para a gente conectar, mas é uma fossa do lado da outra que a gente precisa. Inclusive, é um desafio para o Executivo revitalizar a Alameda do IP e a Piquear justamente por conta dessa quantidade de fossa que tem lá. Né? A gente já teve uma conversa com o Executivo. É um campo minado naquilo lá, eles falam. Porque vai ser um trabalho muito em conjunto de desativar a fossa e conectar a rede, porque a Piquear já tem rede, a Canaã tem rede, então a gente já cercou aquela região ali.
Então agora a gente precisa atuar na parte central ali da Alameda, né, para conseguir fazer a desativação daquelas fontes. E eu gosto muito de falar, Cássio, a questão do custo, né? A pessoa, no momento que ela vê o custo-benefício e o custo econômico, que eu acho que a gente sente é no bolso, ela vai ver que o benefício vem maior. Porque você limpar uma fossa a cada 6 meses, a cada 12 meses, quanto é um caminhão? 600, 800 reais, enfim. Se você pegar uma rede pública que você só conecta, isola a tua fossa e zera ela, conecta ali, você paga 43% do valor da água. Então, um cara que paga 200 reais de água, né, uma pessoa que paga 200 reais de água vai pagar 90 reais de esgoto por mês. Então, isso aí em um ano dá R$1.000. Tu vai botar 2 limpezas de fossa, aí o cara gasta o dobro disso. Então, se você fizer essa conta, pega essa conta de água. Vê quanto é que você paga de água. Sem Calcule contar que 43% não tem desse transtorno, valor. né? Você não vai ter transtorno, não vai ter nenhuma incomodação. Não Né? tem problema de cheiro, entendeu? De limpeza, aquela corrida. E a fossa ela vai transbordar o dia que você estiver viajando, tá a esposa sozinha, alguma coisa assim, além de Murphy, né? Então, ligou ali, a responsabilidade passa a não ser mais sua. Você ligou, conectou no tio, que a gente chama, responsabilidade passa a ser da concessionária e você não tem mais preocupação com o esgoto. Entendi. E quais bairros já receberam? Muitos bairros já receberam rede de esgoto. A gente teve... A rede de esgoto não. A água tudo bem, está mais ampla, mas a rede de esgoto hoje está em quais bairros? Hoje o trabalho começou no setor 1. Na sequência a gente fez o 3. Inteiro. Cima e de baixo. Inteiro. Depois finalizamos agora o 5. Finalizamos inteiro também. Até a Machadinha. Isso. Acho que faltam 1 ou 2 ruas lá que está finalizando. E o BNH também. Certo? Agora a gente tem a segunda etapa, que a gente já está começando, que vai ter uma travessia para os outros setores, cruzar a área institucional. Aí tem o setor 2, 4 e 6. Vai ser 2 interligações ali na Jaru, que a gente vai fazer uma, e a outra vai ser lá pela Machadinha. Então esses 3 setores pares vão ligar nos setores ímpares por essas 2 conexões. E a gente fez um trabalho em parceria junto com a prefeitura também, os grandes poluidores, né? Eu até trouxe que quando a gente inaugurou em março de 24 a estação de tratamento, eu fiz o ato simbólico com o seu João, né? O seu João Gonçalves, agradecer aí se ele está assistindo a gente aí. Foi o nosso pioneiro aí na conexão, foi o primeiro IG ligado à rede pública de esgotamento sanitário. Foi o nosso IG Shopping aí, que a gente conectou à rede de esgoto. Então, foi a primeiro grande empreendimento ligado. E agora a gente está finalizando uma rede que vai ligar a nova rodoviária. Então, a nova rodoviária aí, que a nossa prefeita aí, Carla, tá fazendo um belo trabalho, vai conectar, já sai conectada à rede de esgoto, já passa na frente da Câmara de Vereadores, passa na frente do Hospital Municipal, na UPA e já leva para a estação de tratamento. Então, essas unidades já vão nascer, né, com 2026, né, com coleta e afastamento e tratamento de esgoto. Bem como a nossa feira. Nós vamos pegar aquela região da feira, da OAB ali, tem uma rede também que está começando agora, terminamos essa primeira etapa, vamos fazer agora, que vamos conectar a feira, que a gente tem um problema de 2 fossas, uma na frente ali do pastel ali e a outra atrás dos restaurantes, que é um problema crônico ali de extravasamento de esgoto, o pessoal está ali almoçando e extravasa, a gente vai conectar e aí vai ser isolado essas fossas e nós vamos levar para a rede pública. Então, isso mostra que a infraestrutura ela está acontecendo para a população, mas também nas unidades públicas também está vindo, que é os grandes geradores, né? É o município preocupado com a população e ele mesmo como gerador também de resíduos também. Inclusive no Ibis também vai ter. Exatamente. Todo grande empreendimento, né? Greenville. O novo empreendimento da Mazut, na JK, vai exatamente. ter do lado do Monteiro Lobato vai ter o novo empreendimento da Mazut. Lá exatamente. também é possível ter, né? Tem outro ponto, acabei passando, mas é bom a gente retornar. A região ali do Felicidade, que tem uma estação, a gente conectou ela ao Bela Vista, esse sistema, que conectou lá no Rio de Janeiro, que juntou com o Greenville, que está levando o esgoto para a nossa estação de tratamento. E vai pegar o Eldorado também. O condomínio Eldorado também. Pega tudo por trás ali, exatamente aquela região. A gente não fez uma conversa ainda com os condomínios, porque tem o São Paulo e tem o Eldorado. Mas a ideia agora para 26 já desativar, início de 2026 a gente vai desativar aquela estação de Felicidade,
porque já está ligado no Bela Vista, que vai ligar no Rio de Janeiro, vai levar até a elevatória final que fica lá no Greenville. Agora vai ficar mais fácil, né? Porque esses novos empreendimentos já têm a rede de tratamento de esgoto, Exatamente. Né? Então você não vai ter todo aquele trabalho de cortar a rua, como foi no setor 1, no setor 3, né? Exatamente, né? Vai ser mais acelerado o nosso processo, empreendimento novo ali que está nascendo ali na margem da rodovia ali, o Cidade Jardim. Cidade Jardim já nasce também com o processo de tratamento pronto. O Greenville, o Rio de Janeiro, né? Então, é um empreendimento, né, que cidades desenvolvidas disponibilizam para grandes empreendimentos, né? Você conseguir fazer um empreendimento que você não vai ter que se preocupar em fazer uma ET ou aquele troço tratando esgoto dentro do prédio. Nosso primeiro prédio ali, que você fez até uma matéria, um belo trabalho. Aquele prédio trabalho. Que eu me lembro que você ia ali, quando é que vai entrar em operação? E é isso, entendeu? A gente teve que trabalhar com uma ET lá, e a ET dava um cheiro, rapaz, uma despesa para tratar e tal. Até vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí, graças a Deus, tão logo inaugurou, vocês já instalaram, né? Inauguraram o tratamento de esgoto, a gente foi lá, ligou, acabou. Também foi um dos primeiros, foi um dos primeiros, um dos maiores clientes nosso, gerador de resíduo ali, todo o prédio. Todo o prédio. Acabou o problema, acabou o mau cheiro, acabou tudo. Exatamente. Né? Até por sinal, agora esse fim de semana eu fui tem um salão de festa, muito bonito aquele prédio ali. E as pessoas acharam estranho porque eu cheguei na torneira e abriu e tomei um copo d'água assim. Tu vai tomar água, eu tomo, cara, aqui é água tratada, eu que trato essa água, eu vou tomar essa água sim. E você falou bem, quando você falou da viabilidade do empreendimento, quando a Mazut foi construir, eles foram lá ver a viabilidade do esgoto, né? E você disseram, não, pode fazer que a gente vai entregar a rede de tratamento. E da água também, vocês fizeram tudo possível lá, aumentaram a capacidade de água e tal, para poder jogar, para poder levar. Para conseguir atender a demanda, suficiente, né? Então, assim, esse investimento não é só para o saneamento básico, não é só para a saúde. Exatamente. Né? Mas para a viabilidade de grandes empreendimentos, né? Exatamente. Agora, saiu o Macerato, o Maiori, já foi concebido desde o início com uma estação de tratamento de esgoto, já prevendo que a Ariquemes não tinha, mas sabendo que ia ter. Já mudaram o projeto, já não vai ter mais, porque já estão tranquilos, porque já passa a rede ali, já vão ligar, acabou de construir, já vai ligar na rede. Aliás, já está ligado, né? Porque lá já tem banheiro, já tem tudo, já está ligado na rede de esgoto, né? E assim, eu acho que a tendência de Ariquemes vai ser essa, desses empreendimentos. Por exemplo, o IBS, né? Que está por vir aí, já está nos procurando, como é que vamos conectar? Já estamos achando uma solução. Ali pelo setor 1, vamos conectar, já vai nascer com um processo de tratamento, coleta e afastamento, tratamento e água. Então, esse novo empreendimento da Mazut, que vai ser do lado do Monteiro Lobato, na JK, não sei se você viu, que tem um outdoor lá, a gente até fez um vídeo divulgando, ele vai pegar aquela rede do Eldorado ali, do Bela Vista, do Rio de Janeiro, ali pela Hugo Frei, né? Pela Hugo, exatamente. Vamos conectar ali e também já nasce outro empreendimento. Todos os empreendimentos a gente vem construindo com os empreendedores para integrar, né? Para que leve o processo de tratamento. E é chato você que está empreendendo ter que se preocupar em fazer ET, licenciar, órgão ambiental. Pô, deixa isso aí com a gente. Deixa com a gente que a gente faz para você. E como que é o feito planejamento? Como que é feito o planejamento para definir a prioridade nas obras? Vamos atender aquele bairro lá primeiro ou esse outro? Como é que vocês definem isso? Isso é importante, é importante. A gente normalmente, quando chega lá por novembro, a gente já senta com o Marcos, né, da MR lá, que é o diretor da MR, representa, é o regulador, né? E ele acompanha muito as tratativas do executivo quanto à questão, principalmente asfalto, né? A gente fala muito de asfalto aí na cidade. Tem um plano de expansão de asfaltamento no setor 9, setor 8. Primeiro, a gente tem uma concepção técnica, que é escoamento, que o esgoto escoa por gravidade. Então, a gente tem uma hierarquia, vamos atacar para esse lado ou podemos ir para esse por gravidade, vamos atendendo, e principalmente os núcleos mais concentrados. Eu preciso atacar inicialmente aonde tem uma maior densidade e aonde eu consigo ter um resultado mais efetivo de coleta e afastamento. Meu objetivo final é ambiental e resolver o problema de esgotamento da cidade. Então, vamos atacar 1, 13, 5, já leva para a estação. Depois 2, 4, 6, vamos para o 9. Ataca o 9 primeiro, ataca o 6 primeiro. É feito em conjunto essa definição com o executivo. Nossa meta do nosso contrato de concessão é quantitativa, é percentual de cobertura. Aonde a gente vai fazer, a gente constrói com o executivo. Entendi. E hoje, então, a prioridade depois do setor 3 e setor 5 é essa que você falou, já atacar ali os órgãos institucionais. Esses já estão finalizando, mas já estamos começando o 6, o 4 e o 2 ali.
aquela região do 2 ali. Começar pelas primeiras ruas após a JK ali. A parte do esgoto. Do esgoto. Mas a água vocês estão Não, levando paralelamente. o O Pauli já levou. Todos estão com água aí. Né? Exatamente. Acabou, já está tudo. Exatamente. A cidade está toda atendida por água? Tá atendida com água. Não tem nenhum bairro sem água hoje. A gente tem uma questão de água no industrial, né? E aí é um ponto que, pela espacialização e a densidade dele ainda não ser, o contrato ainda fala isso, né? Que se você tem uma testada mais de 15 metros, alguma coisa assim, ele não entra na meta ainda, então ele é um bairro muito esparso, distribuído, né, pulverizado, que pode entrar em algum futuro, e ele está como área de expansão, até no próprio termo de referência do contrato de concessão, ele está como área de expansão. Em quanto tempo vocês atendem toda a cidade? Com esgoto, no caso, quando é que O completa? esgoto até 2030. Nosso compromisso com o município até 2030 a gente universalizar o esgoto. Estamos em 2025, falta 5 anos ainda. É tranquilo, né? Pelo andar da carruagem vai tranquilo. Vai Aí depois só dá continuidade. Exatamente. Então a gente vai fazer esses bairros, 26 aí, eu acho que 26 a 27 a gente já chega a 50% da cidade, né? Como é que foi o desafio 50 em 26, na verdade. de implantar a ET, a Estação de Tratamento de Esgoto? A estação de tratamento de esgoto, quando Que teve... fica localizada na BR-364, né? Exatamente. O plano de saneamento previa lagoa. Até pelo fato de ser de 2006, né? Era uma tecnologia que era pertinente àquela época de 2006. Que era aberta, no caso. Que é aquele lagoão cheio que fica aquele piscinão igual de esgoto. em Cacoal? Cacoal é assim? Cacoal, Jaru também tem assim ainda. Acabou de o PAC construir uma estação assim. E aí houve uma alteração do plano de saneamento, automaticamente também mudou, houve uma alteração legal também na legislação para mudar o processo de tratamento para um tratamento fechado. Hoje, Ariquemes tem uma das estações de tratamento mais modernas do estado de Rondônia, que é um sistema de reatores fechado, hermeticamente fechados, com queimadores e com um sistema de ultravioleta, que é um sistema que a gente trouxe dos Estados Unidos, para desinfecção final. Fazer a desinfecção com cloro, a gente faz com um sistema de ultravioleta para chegar a 99,9% de remoção de coliformes totais que descarrega no nosso rio Jamari sem a poluição, a contaminação. No quantos por cento tratado a água vai para o Jamari? 99,9% é a eficiência de remoção. 99,9%? Exatamente. Não dá nenhum coliformes impacto. Totais, não dá, porque aquele baita rio, isso aí, o CONAMA, né, o Conselho de Saneamento, prevê 90%, a gente já traz uma eficiência. 99%. Exatamente. É uma estação moderna, fechada, a gente consegue acompanhar em cada etapa dela como é que está funcionando a eficiência. É um sistema de reatores, decantadores e lodo ativado, né? Um sistema moderno aí de... Agora, a gente estava ansioso pelo tratamento de esgoto e eu sei que demorou um pouco a elevatória, demorou um pouco a rede de tratamento. Por que demorou um pouco a instalação desses equipamentos? A gente está acompanhando as instalações das redes, né? Isso veio rapidamente, instalando tudo mais, mas faltava tratamento, faltava elevatória. Por que demorou exatamente, né? Eu acho que a gente observa isso... mais de 15 anos no grupo, é um caminho natural, porque é a mesma coisa eu chegar aqui e dizer, cara, Cássio, daquele teu terreno ali eu queria fazer uma estação, levar todo o esgoto da cidade e botar naquele teu terreno. O cara dá pulo, entendeu? Então, ninguém quer ter o processo de tratamento do seu terreno ou desmembrar uma área. Então, o processo de tratamento, ele funciona. Primeiro, existe um decreto do município desapropriando, avalia a área, a concessionária paga, é um custo da concessionária. Posterior a isso, a verba no nome do município, que a área é do município. Todos os bens que tem aqui são do município. Termina o contrato de concessão, os bens ficam para o município. E depois disso, a gente tem a cessão de uso, que daí o município, aí a gente faz a estação de tratamento. A gente teve que correr meio em paralelo, né? A cessão de uso, o decreto, saiu meio tudo junto, com a inauguração da ET, porque a gente precisava botar em operação, né? A gente já estava aí com 20% de rede, adiantando a rede, mas ainda a gente estava um pouco atrasado a questão da área da estação.
mas a gente conseguiu correr, a prefeitura correu muito, teve que passar na Câmara ainda para aprovação, e a gente conseguiu aí cumprir e não perder os prazos do cumprimento contratual com a implantação da estação de tratamento, que foi em março de 24 aí, já com 20% de cobertura. Né? Eu acompanhei os imbróglios lá na prefeitura, na Câmara de Vereadores, as discussões, inclusive a mudança da Lagoa para depois fechado, né? Acompanhei tudo isso, né? E graças a Deus deu certo. Participei em alguns momentos, algumas avaliações que foram necessárias fazer das áreas que seriam... Foi a ET, mais a ET no caso, Não, nós fizemos a avaliação lá na estação de tratamento de esgoto. Isso, e teve da área da elevatória também. Da elevatória também tem, mas acho que eu não participei da elevatória, não lembro se eu participei. A elevatória final fica bem na baixada ali do... Aliás, acho que eu fiz das duas, tanto da elevatória quanto da esqueci o nome daquele manancial ali, bem na baixada, na rodovia ali. Sim, sim. Então, ali tem... Mas não tem só uma elevatória, você tem outras elevatórias no município, né? Aquela é a principal. É a principal. Então, se você falar do esgoto lá do IG, do shopping, ele vem por gravidade e vai chegar naquela elevatória final ali, bem na... me esqueci o nome daquele garapé ali. Vocês vão tentar colocar o máximo por gravidade. Onde não der por gravidade, coloca uma elevatória. Exatamente. Vai ter uma elevatória ali próximo vai ter uma lá no final, bem na saída do Greenville ali, em direção à rodovia ali, pro lado mais para dentro ali, né? Tem uma elevatória no final ali, bem num cantinho lá. A gente sempre tenta pegar as áreas mais afastadas, né? Mesmo não tendo de ser fechado, mas deixa longe do núcleo urbano. Mas ele tem que bombear e dali ele vai bombear, vai subir pela frente do aeroporto novo, desce a Candeias e liga lá pela rodoviária agora provisória e liga lá na elevatória. Na outra elevatória. Exatamente. Sai de uma, liga na outra. Exatamente. Vai ter só mais uma elevatória além daquela da BR? Só mais um. Não, aquela lá é a nossa principal, que a gente vai ligar o 2, o 4 e o 6. Além do 1, 3, 5 e BNH, Bela Vista, Rio de Janeiro. Hoje está previsto mais uma elevatória só, além daquela. Não, o que acontece? Ao longo agora, quando a gente passar dos 50%, a gente tem os divisor de bacias, que daí o escoamento é para outra região. Aí a gente precisa levar para algum outro ponto e bombear de trazer para cá. Então, vai ter outras elevatórias, menores, claro, mais isoladas, pontuais, para outras regiões. À medida que for avançando no projeto, exatamente. vai verificar a necessidade, inevitável, né? Isso é fato. E a gente fala muito sobre o saneamento, mas de uma forma mais direta, assim, como é que você pode dizer para a população entender quais são os benefícios diretos do saneamento básico para a saúde, meio ambiente e valorização imobiliária? Vamos lá. Já falou algumas vezes aqui, mas agora eu quero saber diretamente. Valorização imobiliária, né? Tem um trabalho, tem um estudo. Vou começar com saúde, que é o que é mais importante para nós, né? Você tomar ou utilizar uma água tratada, né? Você elimina da sua vida algumas condicionantes de doenças de veiculação hídrica. Diarreia, vômito, essas doenças de veiculação hídrica que elimina você ter custos com medicamento, ter que levar o seu filho num hospital para fazer algum tratamento. Então, saúde é o primeiro ponto. Nós temos aí outro ponto que é a educação, porque aquela criança toma uma água, tem uma dor de barriga, então começa a observar essas coisas em casa, no celular, né? Seu filho continuamente ou usa água de poço, leve ela para tratar ou converse com a gente para fazer uma ligação de água, porque o meu filho, ele volta e meia e não vai para a escola porque está com dor de barriga, diarreia, dificulta o tratamento, o aprendizado. Até o profissional para trabalhar, né? O cara vai ter que trabalhar com uma condição de saúde precária, o cara não desenvolve bem. E a questão de valorização imobiliária. Tem um estudo do IBGE 2022 que mostra que imóveis aonde tem infraestrutura, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, você consegue ter de 20% a 30% maior, melhorar o valor do aluguel. Então, se você aluga um imóvel por R$500 sem água, usa poço e fossa, você tiver essa infraestrutura, você consegue alugar por R$700, R$800. Então, melhora com a infraestrutura, melhora porque a pessoa já tem um serviço à disposição. Claro que ela vai ter que pagar, mas o serviço está à disposição. Então, o imóvel fica mais valorizado também para a venda. Então,
uma série de benefícios. Tem a questão ambiental, você está fazendo a sua contribuição também com o meio ambiente, né? Não poluindo, não lançando na rua. Então, é só benefícios que a gente tem. Então, todos esses benefícios compensam o transtorno que causa de ficar cortando rua, poeira, barulho, né? Não adianta. Tem que desconstruir para construir, não tem jeito. Não tem, né, cara? É o que eu digo, eu gosto muito de dizer, né, cara? Quem nunca fez uma obra em casa não ficou brigando com o pedreiro. A gente está aqui 30 anos. Vai fazer, se der problema, vai corrigir até ficar ao contento de todos. Como é que vocês lidam com isso? Tem uma ouvidoria? Estão acostumados já? A gente tem vários canais, além do Afluentes, né? Que tem o social, a gente tem os canais de comunicação. Eu estou sempre à disposição também para os vereadores, para a prefeitura, que o vereador é interlocutor da sociedade. Para esses problemas, transtornos, se tem agência reguladora também, que atua muito bem, acompanha o andamento dessas obras, fiscaliza as obras, a prefeitura, a Sempog, através dos seus fiscais, acompanha a execução das obras com a técnica aplicada. Então, se tem problema, traga, a gente vai corrigir. Esse é um trabalho. A gente fez aí um projeto aí de Requalifica, que a gente fez, são mais de 200 pontos no setor 1, 3, 5, que a gente requalificou. Se você passar no texto, você vai ver que teve algumas correções, que ao longo de algum dia choveu, alguma coisa, contaminou aquele solo, fez aquela valeta que todo mundo passa do carro, incomoda, mas a gente identificou, mapeou isso e fez a correção e está fazendo ainda, né? A PQA, Florianópolis, agora a gente está esperando, acredito que mais 1 ou 2 semanas a gente já vai mexer lá também para corrigir esses pontos. É inevitável, né? E a cicatriz é inevitável que vai ficar, né? Não tem como não ficar, a gente não consegue deixar mesmo a coloração de asfalto, mas... A AD Imóvel fica na 8ª rua do setor 3 e lá também deu essa diferença. Depois na 9ª rua também estava difícil até de passar lá. Mas passou o Requalifica lá. Né? Requalifica, aí você vai acostumando, assim daqui a pouco você vê, já não tá mais, né? Você vai assim, entendeu? você vai se incomodando, daqui a pouco você menos e assim, espera. cara, deu ainda um problema, ou a gente identifica, alguém foi lá, a gente vai lá e corrige, não tem problema. A gente não se nega a corrigir, entendeu, Acaso? Mas é uma infraestrutura, a gente tem que olhar como um benefício que vai ficar para sempre. Você tem uma cidade hoje que tenha abastecimento de água e tem esgotamento sanitário. Ariquemes, segundo o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, é a cidade nos últimos 5 anos que mais investiu por habitante em saneamento. Nós temos uma capital que investiu R$ 63. Nós temos Ariquemes que investiu R$ 1.300 por habitante. São 138 milhões investidos em infraestrutura de saneamento. Como diz, enterrar tubo, né? Enterrar cano. A população não vê, né? Entendeu? Quer dizer, vê, mas não tem a noção do valor, né? O benefício, que aquilo é pro resto da vida. Seus filhos, seu neto vão usar aquela infraestrutura. Sim. Então, é um benefício que vai ficar para sempre. Vai ficar aquela cicatriz, mas em algum ponto, algum momento, vem uma repavimentação, faz uma micro pavimentação, que eles chamam, né? E aquela cicatriz ou aquela marca não aparece mais. Não aparece mais. Mas fica o legado no passado de você usar a fossa. Antes de falar o próximo assunto, eu quero falar da RJ Segurança, os patrocinadores que apoiam este evento, este podcast, que sem a participação deles não poderia existir, né? RJ Soluções de Segurança, meu amigo Rian, trabalha com instalação elétrica e monitoramento, câmeras, alarmes. Rodrigo Campos, arquiteto, um grande parceiro. Falamos agora há pouco dele, de uma obra. Um cara que eu sempre indico, um arquiteto que é rápido, isso é um diferencial na cidade hoje. E Ronda Tintas, do meu amigo Alisson, maior casa de tinta imobiliária, automotiva, ali na Canaã, a mais tradicional, que tem o melhor preço da Souvenir ali, nosso amigo Alisson. Obrigado pelo patrocínio. Ari, você já falou, mas isso aqui é para um corte bem bacana. Você vai falar de novo agora de uma forma só. Depois que passa a rede na frente da casa, como que funciona? 3 perguntas. A ligação obrigatória já começa a cobrança a partir da instalação da rede e há custo de instalação para o morador? Exatamente. Sem cortes, vamos lá. Você passou a rede. Primeiro, a gente notifica, avisa que vai passar a rede. 1 semana, 2 semanas depois, executa a rede e ela já entra em operação. Se for o caso, se vier entrando em operação, a gente avisa, vai ganhar uma notificação que em 90 dias você começa a pagar a disponibilidade. Isso, o novo marco legal do saneamento prevê a cobrança por disponibilidade. O que é a cobrança por disponibilidade? Você passou um serviço, aquela rede está à disposição de você.
Então você tem a disponibilidade daquele serviço. E você paga esse serviço. Mesmo que você não ligue, não usou, você usou, vai pagar. vai pagar a disponibilidade. Ah, mas eu quero resolver o problema da minha fossa. Então tá, você tem alguns casos que tem a ligação, ou você pode pedir para a concessionária, ela vai lá, faz a ligação, né? Por que a gente tem optado em fazer a ligação posterior? Pelo caso da personalização. Você tem a questão da localização da fossa, você tem a questão da profundidade do tubo que chega para desaguar dentro da fossa. Então, quando o cliente pede, o Acácio foi lá e pediu uma ligação, vamos marcar dia tal, a equipe vai lá fazer a ligação. Ela vai lá, faz o tio, faz a conexão, olha como é que tá a fossa, faz aquela conexão, um proprietário acompanha aquele terminal de limpeza que vai ser instalado, e eles chamam aquele pedreiro que a gente falou lá no começo do Mãos à Obra, ele faz a conexão. Quando a gente deixa pronto já, né, aquele tio, ele já vem com um padrão de norma, que é a profundidade, eu acho que é 60, alguma coisa assim, eu não me lembro, não recordo, mas ele fica a ponto, a gente faz a definição pelo alinhamento que a gente visualmente enxerga onde está a fossa, até para facilitar a vida do cliente, mas não é um serviço personalizado. No momento que você tem a ligação, o ramal o tio que a gente chama, que é um terminal de limpeza, é uma ligação individual, né? Porque você tem a rede coletiva e tem o tio que é individual. Né? No momento que você tem isso, você tem o custo, eu acho que eu não me recordo qual é o valor, que você começa a pagar, a concessionária até para fidelizar o cliente por opção da concessionária, parcela em 60 vezes sem juros. Essa é a taxa de disponibilidade? Não, a taxa de disponibilidade é o valor mínimo mensal, o valor mínimo. É os R$60 aqui. Você não está usando, mas você vai pagar uma taxa de consumo mensal. Exatamente. Taxado, independente de qualquer bairro. Exatamente, taxado conforme o bairro. Mas só por passar lá, você tem um custo de disponibilidade, uma taxa única? Exatamente, você tem uma taxa única por estar disponível aquele serviço da água e do esgoto. Ou só da água, por exemplo. No momento que passou a rede e você pediu a ligação, você paga o custo da ligação e aí começa a pagar pelo serviço da utilização da água e do esgoto. Então, se eu não pedir a ligação, vamos supor, passou a rede de esgoto lá, eu não pedi a ligação para minha fossa. Se a ligação estiver pronta, automaticamente começa a cobrar. Eu vou pagar uma taxa para Se tem a ligação na frente, aí você começa a pagar aquele parcelamento da ligação. Mas eu não pedi, então não tenho aquele custo de instalação. Não, mas se ela tiver instalado, isso é uma discussão que a gente tem muito com a agência, de deixar a espera na frente, entendeu? Porque no momento que eu deixo a espera, eu já cobro do cliente aquela ligação, entendeu? No momento que tem a ligação, eu já começo a cobrar. Você está falando da taxa de disponibilidade, é mensal? Não, a ligação. A ligação também? A ligação também. Aí essa parcela? Essa parcela em 60 vezes, isso é uma opção nossa, até para não pesar para o cliente. Qual é o valor, você sabe de cabeça? Mil e pouco, eu vou pedir para minha equipe aí levantar aí, mas eu já te digo aí. Entendi. Então são duas taxas. Essa de instalação. Que é isso, que é a instalação. E depois a disponibilidade, que se você usar ou não, vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Aí, isso é previsto em lei, né? Quando você ligar. Isso é previsto no marco legal que previu. Aí quando você ligar, você tem um consumo mensal baseado na água. 43% da água. Do consumo da água. Exatamente. Que aqui você, naturalmente, você vai jogar fora de novo. Né? Exatamente. É o custo do deslançamento. Exatamente. Entendi. É porque eu conheço os proprietários que estão pagando, mas não ligaram ainda. Então eles pagaram a taxa de instalação. Estão pagando a disponibilidade, mas não estão usando ainda, né? Eu digo, né? Liguem, usem o serviço, porque você vai ver que o benefício é melhor. Economicamente, estou falando economicamente. Porque você para de usar a fossa, você já está pagando pelo um serviço, entendeu? Faça o pedido da ligação e comece a utilizar. Agora vamos falar como é que é feita a análise e monitoramento da qualidade da água em Ariquemes. Em relação a essas reclamações de água suja, qual que é o protocolo da empresa? A gente tem uma portaria chamada 888, né? Que ela determina os parâmetros e padrões de análise de qualidade de água. Então, eu tenho a análise da água que é coletada, eu tenho a análise que é cloriforme, turbidez, uma série de parâmetros. Eu tenho uma análise na entrada da estação de tratamento, eu tenho uma análise na saída da estação e tenho uma periodicidade para fazer. E na rede. Então, eu faço 70 e poucas análises distribuídas em vários pontos da cidade. Então, eu faço uma média de 17 ou 19 mil análises por mês de qualidade de água. Alguns parâmetros a gente manda para laboratório. São laboratórios acreditados, isso é importante trazer, que é o laboratório que tem certificação para fazer esse tipo de análise.
Então, esse laboratório só existe porque a gente tem conhecimento em Porto Velho e Rolim de Moura, né, que seja acreditado para fazer essas análises. Então, a gente acompanha muito essa certificação, porque a gente tem que mandar para o Vigiágua, que é um sistema online que a gente tem que mandar como é que é os parâmetros de qualidade da água, que a gente está toda hora botando água, né, 24 horas por dia. E por que chega aquelas águas que o pessoal às vezes faz o vídeo falando, aqui a água está escura, bota o filtro, não resolve e tal, porque lá na estação lá de tratamento, ela tá limpa. Boa pergunta. Você está dizendo para mim que não tem como. Qualquer um consumidor pode ir lá fazer uma aferição lá. Pode. Exatamente. Qualquer consumidor pode ir lá. Levou a câmera lá para todo mundo para acompanhar. Presidente de bairro, Câmara de Vereador, quem for, vem aqui e vê a água tá boa. Mas por que chega lá na ponta suja? Nós temos alguns fatores, né? Primeiro fator que impacta muito, né, é rompimento de rede. Quando você rompe uma rede, por exemplo, a gente está com um monte de obra de infraestrutura na cidade, Candeias. Nossas maiores adutoras que abastecem a cidade passam pela Candeias. Exatamente onde estão acontecendo as maiores obras de drenagem da cidade. Então, quando rompe uma adutora daquela, aquele buraco que está sendo escavado, aquele barro entra na rede, contamina a rede. Rapidamente a gente tenta isolar, parar o sistema, mas entra uma contaminação. Então, quando vem comunicado para o sistema, é um problema que a gente tem. Esse é um dos problemas. Outro problema que nós temos é a idade da nossa rede. Nós herdamos uma rede que veio de uma operadora antiga, são redes que têm 20, 30 anos operando a longo de tempo, um processo que não tinha uma eficiência tão grande, que ao longo de tempo micropartículas vão se acumulando na parede daquelas tubulações, que com a alteração de regime de pressão e vazão, ela faz aquele desprendimento daquela partícula e deixa aquela cor indesejada. Né? Não quer dizer que é uma água com uma aparência feia, né, que a gente fala, mas é uma água que não tem coliforme, uma água que não tem tratamento, mas realmente é uma aparência que desgosta. A gente tem... Acho que até o tubo deve ser outro material, não deve ser o mesmo material utilizado hoje. Antigamente, quando a gente pegou, tinha aqueles fibroamianto. A gente trocou todos esses tubos, que nem pode hoje. Questão de saúde e tal, esses a gente trocou. Mas ainda tem mais de 100 quilômetros ainda de redes muito antigas na cidade. Mas essas redes vão ser trocadas? Exatamente. Tem uma conversa, né? Porque não precisa trocar. Se a gente for trocar essas redes, a gente vai transformar, porque você vai ter que parar a cidade para... Não é a prioridade. Não é a prioridade. Mas depois de atender o grosso, aí você vai fazendo. Mas tem outras, e não é uma realidade Ariquemes. Eu acho que isso é importante trazer. A Sabesp agora, não sei se a população, aí, os empresários devem estar acompanhando, a Sabesp também tem tubulações antigas, são redes muito mais antigas. A Sabesp está com problema no Cantareira de qualidade da água, está parando de abastecer das 5 da tarde das 6 da tarde até as 7 da manhã. E quando ela volta, o que acontece? Por ser rede antiga, turbidez na rede também, aquela água escura. Porque daí ela para de abastecer, quando volta com tudo, aí pressiona toda a sujeira, no caso, é isso? Teresina tem isso, Campo Grande tem isso, entendeu? Corsã no Rio Grande do Sul tem bastante disso, então lá até tem algumas diretrizes que orientam a população a fazer o primeiro descarte. E quando é que a pessoa mais nota que isso acontece? Isso é um ponto importante. Quando a pessoa não tem a caixa d'água. Porque quando você tem a caixa d'água ela é um equalizador. Então você para o sistema, você nem vê que faltou água na tua casa, você tem caixa d'água. Então você fica consumindo a tua água e tal. Quando volta, aquela turbidez, que é aquela micropartícula, ela decanta na tua caixa d'água, que faz aquela fuligem, você continua... Mas tem muitas casas que não tem caixa d'água aqui na cidade? Dezenas, centenas de casas. Entendeu? Essas casas normalmente utilizam a pressão da rua. Entendeu? Abre aqueles vídeos que você vê por conta disso. Entendeu? Que o cara abre ali a torneira. Tanto é que... Desculpa. A Corsã, no Rio Grande do Sul, Companhia Rio Grande de Saneamento, indica que você faça o descarte desse primeiro jato da água numa torneira de jardim, porque é só aquele começo. Depois ele volta à transparência. Entendi. E vamos lá, sobre poço. Esse é um tema bem polêmico. Pessoal que tem poço. Quando você passa a rede de água na rua e a pessoa tem poço, ela pode continuar usando poço? É proibido? Negócio de outorga, tem que ter outorga. Como é que funciona isso? Vamos lá. Hoje,
Ariquemes, 20% da população ainda usa poço. Nós estamos falando aproximadamente aí de 5 a 6 mil imóveis utilizando água de poço. Só para você ter uma ideia, o setor 1, 3, 5 tem mais ou menos 1.200 imóveis utilizando água de poço. O que a lei fala, né? Artigo 45 do novo Marco Legal de Saneamento, ele fala que quando você tem rede pública, você não pode ter fonte alternativa. A rede pública ela tem que ser a principal fonte de abastecimento. Então, você pode ter o poço? Pode ter o poço. Ninguém vai proibir o cara ter o poço dele, desde que ele use para regar um jardim, lavar um carro, enfim, para outros usos, para consumo. Ah, vou escovar meus dentes. O cara assim, eu uso água mineral, mas eu escovo o dente com a água do poço. Pô, você tá contaminando. Ou faz a água para o arroz, para fazer uma comida, lavar uma verdura. Você está contaminando aquela comida indiretamente. Então, essa água, você precisa usar água tratada, uma água clorada, uma água sem bactérias, para a utilização. E o poço, numa rede independente da rede do imóvel, porque a gente vê muita situação de... Tem as duas ligações na caixa d'água. A gente pegou um caso que, por exemplo, a vigilância, a MR, o regulador e a concessionária foram fazer uma análise de qualidade, deu contaminação, coliforme na água do cara. Pô, coliforme na água, né? Que é o que é mais preza, a gente não... Fomos descobrir que aquela ligação tinha um gato. O cara ligava, o cara fez uma derivação antes do cavalete do relógio para bypassar e quando nós cortamos ali, a água estava voltando. A água não volta de dentro de casa, né? Com pressão. Então o cara tinha um poço interligado no sistema que aí a gente tem esses problemas. Então são situações que a gente tem que estar muito atento. Isso é outro ponto. A gente tem aí em média, 2024 nós tivemos 2.900 gatos, né? Que a gente chama furto de água identificado. A gente tem uma equipe de caça-fraude, né, que a gente identificou. Infelizmente, né, o roubo acontece em tudo que é lugar, o furto, inclusive na água. Então nós tivemos mais de 2.900 casos. Nos últimos 60 dias foram 700 gatos identificados. E aí o gato, ele é um momento que o cara está violando aquela rede coletiva e pode estar contaminando a água do meu vizinho que está tomando. Porque o cara tá mexendo numa rede pública que aquela água em algum momento vai passar por ali na frente do imóvel dele e vai chegar na casa do Acácio para a família do Acácio tomar água. Então, é um crime, né? A gente vai buscar medidas agora como a Energisa para abrir boletim de ocorrência, para tomar medidas, porque ele é um crime que afeta a segurança pública, é um crime que afeta a qualidade de vida de todos. Vai começar a multar, então, fazer igual Exatamente, para que inibir essa situação, né? Essa informação do poço é interessante porque o pessoal acha que não pode ter o poço justamente para que vocês tenham mais ligações de água, né? Uhum. Para que não liga o poço, não faça o poço, que é justamente para obrigar a pessoa a consumir a água e pagar água para a água de Ariquemes. Na verdade, não é isso, né? Não, a pessoa pode ter o poço para essa outra finalidade. A vedação, na verdade, é para que ela não use essa água do poço por conta de saúde. Consumo, exatamente. A questão do consumo, entendeu? né? A questão da saúde, né? É para a questão de consumo. Ah, mas eu gasto um caminhão de água para... molhar o jardim, lavar carro, lavar calçado, enfim. Exatamente. Você pode fazer com poço sem problema nenhum. Eu posso, então, fazer um poço hoje sem problema exatamente. nenhum. Precisa pegar alguma licença para fazer o poço? Aí que tá. Você, para fazer um poço, você tem que ter uma licença da SEDAN, né? Que é o órgão ambiental aí do estado. Qualquer poço tem que ter uma licença. Perfuração de aquífero, você acessou o aquífero, você precisa ter uma licença do órgão ambiental, porque o aquífero é do estado. Então você precisa ter acesso à SEDAN, que é o órgão ambiental. Ninguém tem, né? Não, difícil. Eu nunca vi alguém ter uma licença da SEDAN. Né? Aí é poço raso que a pessoa faz e é onde está o lençol freático. Tem diferença na questão da poluição, um poço raso ou um poço artesiano? Que vai tipo 50 metros, 100 metros, sei lá? Tem, porque o poço artesiano é aquele poço mais estruturado, é um poço encamisado, que ele tem uma tubulação, que ele vai hermeticamente fechado até aquele cinturão, aquele colchão de lençol freático. O poço raso, alguns têm, mas ele pega uma camada mais superficial. Por isso que é o poço raso. Então, essa camada superficial ele pode sofrer influência de uma fossa ou de algum sumidor, né? Só para complementar, o valor é R$ 1.183,27 o preço da ligação, que você pode chegar na lá, eu quero parcelar em 60 vezes.
Entendi. Sem juros, sem nada. Vai lá, parcela, paga aí R$10, R$15. E a taxa de disponibilidade é 60? É a ligação. A ligação Essa é a de esgoto. ligação. É a ligação. E a taxa de disponibilidade é R$6 e pouco, vezes 10 dá uns R$60. Né? R$60. Entendi. E quando a pessoa liga de fato, é 43%. E aí o cara paga isso aqui em 60 vezes, vezes, já pode ligar a sua fossa, isola a fossa, limpa, aterra a fossa, liga a conexão. Não esquece de fazer limpeza de fossa, não se incomoda mais. Entendi. Maravilha. Você falou já, né, das pesquisas que o lençol freático de Ariquemes está contaminado, né? Exatamente. Isso não é exagero, não, é realidade. É realidade. Isso aí tem e vários... são órgãos independentes que estão fazendo a pesquisa, não é órgão Se a pessoa tiver... É só procurar na internet, escrever assim, contaminação lençol freático Ariquemes. Escreve lá no Google, eu não vou fazer merchan, mas escreve lá no Google procurar, você vai ver o que tem de estudos sobre contaminação do lençol freático em Ariquemes. Tem vários. FUNASA, tem UNIA, tem um monte de estudos. Eu conheço um caso, uma pessoa que vai trabalhar numa casa de família e ela leva água de casa porque ela não concorda em beber água da rua, ela concorda em beber água do poço dela. É, que o pessoal diz que o cloro faz mal, né? É. Ou a dosagem de cloro que tem diluída na água, ela é suficiente para matar alguma bactéria, mas ela não faz contaminação. Essa conversa que o pessoal fala que tá muito câncer em Ariquemes por causa da água mineralizada, não sei o que e tal. Não. Só se for da água do poço, né? Porque da água do rio não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Né? Maravilha. E como é que funciona o recolhimento desses esgotos, onde tem tratamento de esgoto? Por exemplo, no Vila Bela. Como é que é o relacionamento da água de Ariquemes com essas regiões que já tem tratamento de esgoto? As ETs compactas, né? Isso, isoladas. As ETs isoladas. Como teria, por exemplo, no Macerata. Hoje não tem. Já foi ligado lá. Mas se tivesse, como é que funcionaria para tratar isso? Não é. Quando você tira a sua licença ambiental, né, a licença de... você vai na concessionária, eu queria licenciar, pedir a viabilidade, não é a licença, desculpa, de um sistema. A gente vai dizer, ó, você tem disponibilidade de água, mas você vai ter que ter uma solução individual de processo de tratamento de esgoto. Né? E aí a solução, você tem que dar essa solução. Esses empreendimentos mais antigos, como o Vila Bela, esses empreendimentos, como não tinha rede na região, eles tiveram que fazer sua própria estação de tratamento para poder tratar o seu esgoto. Né? E hoje eles gastam, e é um custo monstruoso, porque você tem que manter a eficiência daquela estação, você tem que manter a licença daquela estação. Então, a longo prazo, a gente vai ligar esses empreendimentos todos no nosso sistema de esgoto e aquela estação vai virar uma elevatória para ligar na rede coletiva. Né? Então, no futuro, a gente não vai ter... Daqui para frente, nós não vamos ter mais empreendimento com ET. Não tem porquê, porque a ideia é essa, exatamente. É conectar. A gente vai ligando os empreendimentos como um Lego, vai conectando no porque se for sair um empreendimento novo, é muito mais fácil de vir e falar assim, olha aí, eu vou fazer um empreendimento ali, vocês têm como me atender? Do que exatamente. Eles fazerem a ET, né? Como foi o Greenville, que era lá do outro lado. Pô, tem que fazer isso. Tem que ligar aqui, tem que ligar aqui. Vamos orçar, faz, e a gente foi lá e executou. Então tá fadado ao fracasso essa ET, aí não vai ter mais. E essa se Deus quiser, no Vila Bela vira uma elevatória. Vira uma elevatória. Hoje é a única na cidade. A gente... Hoje não tem mais. Não, tem o Felicidade, que agora a gente ligou no Bela Vista lá. Que vai tirar também, né? Vamos tirar aquela estação. Lá tem uma reclamação da população lá, de cheiro, né? Então vamos tirar aquilo lá, botar uma elevatória lá. Na verdade, ele já tá ligado no Bela Vista ali, né? Foi só uma elevatória lá. Aí essa Vila Bela vira uma elevatória. Do Bela Vista ali, porque juntou o Felicidade e o Bela Vista. Porque ele sai ali no final do Felicidade, liga no Bela Vista, lá embaixo tem uma elevatória que joga lá pro Rio de Janeiro e depois no Greenville. Maravilha. Falar mais uma vez dos patrocinadores que permitem fazer esse podcast. Mazut Consultora Incorporadora, minha amiga Giane, o Márcio. Muito obrigado pelo patrocínio, o apoio. Estamos aí na iminência de lançar um novo empreendimento na JK, para quem está assistindo, ali do lado do Monteiro Lobato. Você deve ter percebido lá o outdoor lá. Fica ligado que vai vir coisa boa aí, viu? Empreendimento muito bom lá, tá sabendo? Já vai nascer com rede de esgoto. Rede com de esgoto, água. Exatamente. 4 mil metros de terreno, muita área de lazer, empreendimento diferenciado. ProdSeg do meu amigo Márcio, que trabalha com segurança do trabalho, para todos aqueles construtores que vão fazer os seus empreendimentos, equipamento de segurança, enfim. ProdSeg é a empresa que pode te ajudar nessa missão aí. E Garbinato, despachante imobiliário, da minha amiga Marli e do Gabriel, grandes parceiros que trabalham com a regularização de imóveis, projetos, escrituras. Eu mesmo não faço mais nada, nem vou na prefeitura, o cartório, conto com toda a ajuda da Garbinato Despachante Imobiliário. Ari, muito bom a sua participação. Muitas dúvidas elucidadas aqui. Estou vendo aqui umas perguntas aqui, mas já me falou. Qual que é o período de concessão de vocês? 30 anos. 30 anos. Isso. Foi 2010?
16. 2016? Vai até 2046. 46. Aí renovável. Renovável. Qual que é o critério de renovação, você sabe, não? Rapaz, É o bom atendimento? é o atendimento, eficiência. Mas agora eu acho que o marco legal, o marco legal determina que se contratualmente não tiver aprevisionamento, você tem que abrir de novo o processo, né? Entendi. Qual que é o benefício do saneamento que pouca gente percebe? São vários, né? Não, mas um que você elegeria que é o que pouca gente Saúde, né? Eu acho que o principal percebe. aí Ninguém dá valor, né? Ninguém dá valor, cara. A gente Só pensa no bolso, só bota o bolso né? na frente, cara, mas a gente não vê esses 1.900 pessoas que tiveram no posto de saúde em 2024. Eu tenho certeza que se soubesse que aquela água que eles tomam contribuiu para estar naquele postinho, eu tenho certeza que eles tinham pego. E aí eu acho que tem um ponto importante que a gente não conversou, Cássio, é a questão da tarifa social. Se você tem algum benefício federal, você tem direito à tarifa social. O que é a tarifa social? É a tarifa que você paga com a residencial com 50% de desconto. Um benefício federal constante, você fala. Isso, um Bolsa Família, esses CAD único. Aí você está no CAD único, você chega na concessionária, a concessionária, eu tenho um benefício, eu estou dentro dos projetos sociais do governo federal, estou na lista do CAD único, eu gostaria de me enquadrar na tarifa social. A pessoa leva lá o documento, ela automaticamente se enquadra dentro da tarifa social. Então ela começa a pagar, imagina, a gente que vê aí na rua, que é nosso caminhão, que o caminhão tem 12 metros, um pouco menos, que é 10 metros cúbicos, você pagar R$30 aqui, com aquela água com pressão, com qualidade dentro da tua casa por R$30. Então, a qualidade que você paga, comparado ao custo que você paga, é muito pequeno. Então, eu acho que a minha leitura é a saúde que a gente traz para a nossa família, né? Porque você está botando um produto contaminado, ninguém quer. Um pai não quer botar uma água contaminada, seu filho amanhã não vai no colégio, vai ter alguma doença. E então, o meu recado é esse. Pense pela saúde, né? Pense pela qualidade de vida que vocês estão dando para a família de vocês antes de abrir e utilizar uma água de poço. Eu ia fazer uma pergunta que eu esqueci, agora eu lembrei. Eu já tive alguns problemas e tenho constantemente nos imóveis locados, alguns imóveis vendidos, quando você percebe uma alta fatura e de repente muda, né? A pessoa consumia lá tantos reais, pagava tantos reais de fatura, de repente dobra, triplica, quadriplica, né? Aí você vai lá, faz o estudo, etc e tal, não tem nada, deve ter algum vazamento interno. Primeira coisa que o consumidor faz é reclamar com a Jeriquem. Epa, tá muita água, muito cara essa água aqui. Aí vai lá, mede e tal. Não, mas eu tô te fornecendo tudo isso. Alguma coisa está acontecendo. Já verifiquei aqui, não tem nenhuma falha no relógio, tá chegando toda essa água aí para você. Verifica se não tem algum vazamento. Aí a pessoa vai lá, contrata um pedreiro e identifica um vazamento. Como é que acontece? Depois vocês perdoam esse consumo, vocês cobram, quando é detectado realmente que era um problema no vazamento? Cássio, a gente tem uma relação com o cliente por 30 anos. Então, tudo na vida a gente ameniza, né? E como eu te vi, é a licença social. Então, se a pessoa mostra uma boa fé, rapaz, eu tive um problema na casa, minha conta vinha R$200, agora veio 1.000. Eu identifiquei, tá aqui a foto, rompeu essa rede, eu não vi, eu tava de férias, a caixa d'água quebrou a boia, extravasou a água, eu consertei, foi um erro meu. Leva lá, a gente entende, vai fazer uma avaliação pela média, vai estudar seu caso e pondera essa situação aí para esses casos, né? Mas tem que resolver, né? Tem que, tô consumo... Porque você tem que olhar o perfil, né? Teve caso que o cara, mas meu consumo de água triplicou. Aí o cara veio e recebeu a família inteira que veio de outra região, sim. O consumo do cara realmente. Porque a gente sabe quando é um rompimento, o sintoma, a patologia ali, a gente já sabe o que está acontecendo naquele imóvel. Né? Os grandes clientes, a gente tem esse cuidado. Você que não é grande cliente, queira vir e trabalhar com a gente, ser um grande cliente, a gente sabe, tá acontecendo alguma coisa nesse condomínio, porque ele mudou o tipo de consumo. Então a gente consegue avaliar isso. Maravilha. Obrigado pela participação. Se você quiser mandar uma mensagem direta agora para a população de Ariquemes, essa é a hora. Uma mensagem de apoio, uma mensagem pedindo que o pessoal faça adesão, né? Que você falou que a maior dificuldade nesse trabalho de vocês é a adesão. O pessoal ter essa conscientização de que é um serviço importante para ele, é qualidade de vida e que não deve pensar só no bolso, né? Que parar um pouco dessa cultura. Agora é a hora, você mandar uma mensagem para quebrar essa cultura aí. Exatamente, né? A Águas de Ariquemes é um prestador de um serviço público.
é um serviço da nossa cidade que a gente está desenvolvendo para você. Então, utilizar uma água de qualidade, utilizar um serviço, uma destinação do seu esgoto é fundamental para a saúde, o bem-estar e a qualidade da sua vida. Então, pense bem antes de usar uma água de poço, antes de não fazer adesão ao serviço. É fundamental para a vida e é o principal, né? É a nossa saúde e a nossa vida. Maravilha, Ale. Obrigado pela participação. Obrigado. Terminamos mais um podcast, o podcast do mercado imobiliário, o ADCast. Esse é o 6º episódio. Se você gostou, curta, compartilhe, envie para os amigos, enfim. Participa aí com a gente. Fica ligado que vai ter mais episódio aí. O próximo com o Caio Lobo. Valeu, forte abraço.